Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula de métodos especiais de interpretação bíblica, ou a nossa matéria que se chama hermenêutica especial. Estamos aqui hoje para estudar a interpretação de figuras de linguagem. Fazendo uma memória, nós estudamos primeiro a interpretação de parábolas, depois estudamos a interpretação de poesias, e hoje, dando sequência ao nosso estudo de métodos especiais de interpretação bíblica, vamos estudar a interpretação das figuras de linguagem. Lembrando que nessa matéria nós estamos lidando com as estruturas literárias. Estamos estudando com a interpretação das estruturas literárias que nós temos na Bíblia. Lembrando que a Bíblia traz para nós essas estruturas, traz parábolas, traz poesias, traz figuras de linguagem. A Bíblia traz uma linguagem profética, tipos, símbolos, e a gente vai procurar estudar todas essas estruturas para a gente entender melhor a questão que se chama interpretação bíblica. Então, começando o nosso estudo sobre a interpretação das figuras de linguagem, vamos ver que as porções das escrituras que foram escritas fazendo uso de figuras de linguagem necessitam de um cuidado especial por parte do intérprete da Bíblia. Para Terry, quando se usa uma palavra com um sentido que não seja originalmente o seu, ou aplicando a algum objeto diferente daquele que usualmente se usa, isso é uma figura de linguagem. Todas as figuras de linguagem são baseadas em alguma semelhança ou relação que diferentes objetos possuem entre si. Às vezes se usa o nome de um sujeito para se referir a uma situação ou circunstância ligada a essa pessoa, ou ainda em outros casos, se coloca a causa em lugar do objeto e vice-versa. Aí nós vamos estudar os tipos mais comuns de figura de linguagem que nós encontramos na Escritura Sagrada. O primeiro que nós vamos estudar aqui é a metonímia. O que é a metonímia? A metonímia é o emprego de um termo em lugar de outro, havendo entre eles estreita relação de sentido. A metonímia ocorre de várias maneiras, especialmente quando prestem atenção, se substitui um nome por outro. Quando Lucas diz Moisés e os profetas para se referir aos escritos dos quais eles foram os autores. Então, quando ele está se referindo a Moisés e os profetas, ele está querendo dizer sobre o conteúdo da Escritura, então, dos quais eles foram os autores. Então, ele está substituindo um nome por outro. Também quando se substitui a circunstância pelo objeto. É o caso de Oséias 1:2, onde terra se refere aos habitantes daquela região, as pessoas que habitam aquela região, os habitantes daquela região, mas ele vai substituir pelo quê? Por terra. Um outro caso é quando se substitui o abstrato pelo concreto. Veja bem, em Romanos 3:30, Paulo usa o termo circuncisão para referir-se aos judeus e incircuncisão para fazer menção aos gentios. Então, o que nós percebemos? O abstrato substituído pelo concreto. Então, o termo circuncisão se refere ao quê? Aos judeus. E o termo incircuncisão se refere aos gentios. Também nós temos quando substitui o símbolo pela coisa significada. Veja bem, é o que acontece em Isaías 22:22, onde chave simboliza o quê? Domínio, controle, e sobre os seus ombros expressa o poder simbolizado pela chave que será pesado para quem o assumir. Então, chave sobre os seus ombros significa o quê? O domínio, e que é um domínio pesado para aquele que irá exercê-lo, porque estará sobre os seus ombros. Então, assim nós identificamos a metonímia. Nós temos também, dentro das figuras de linguagem, a personificação, que para nós é mais conhecido como prosopopeia. É uma das figuras de linguagem que atribui o quê? A objetos inanimados ou a seres irracionais, sentimentos e ações. Este foi um recurso muito usado na literatura hebraica. Na personificação, os montes, os rios, os mares, a terra adquirem sentimentos, emoções que embelezam a comunicação e retratam com vivacidade a intencionalidade do autor sagrado.
Nós temos alguns textos que nós podemos verificar isso, Números 16, 32, Salmo 114, verso número 4, Abacuque, capítulo 3, verso número 10, são alguns dos exemplos da personificação. Então, eu quero ler com vocês aqui um dos exemplos, que está em Números, no capítulo de número 16, verso número 31 e verso número 32. Diz assim: aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Então, quando ele diz que a terra abriu a sua boca, ele faz com que a terra se torne um ser animado, porque abriu a sua boca, a terra não tem boca. Mas para enriquecer a linguagem, para dar um entendimento do acontecimento, que a terra se fendeu debaixo deles, ele coloca como: a terra abriu a sua boca e os tragou a todos. Então percebemos aí a personificação. Os outros textos vão dar exatamente essa mesma compreensão para nós. Seguindo aqui, vamos ver agora a hipérbole. Hipérbole é uma figura muito conhecida na estrutura literária. É uma figura usada para o exagero. Consiste em exagerar uma expressão para impressionar o interlocutor. Esses exageros, quando usados sob medida, claro, atraem a atenção e dão uma impressão agradável ao leitor. É um estilo amplamente usado na Bíblia. Podemos encontrar seu uso em várias partes do Velho e do Novo Testamento. Para isso, eu queria abrir com vocês aqui em um dos textos que nós temos aqui, que é o texto de Juízes, no capítulo número 7, verso de número 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Então nós enxergamos aqui a hipérbole, ou seja, eles cobriam como gafanhotos em multidão, para dar uma ideia de que eram muito numerosos e inumeráveis como a areia que há na praia do mar. Se a gente pensar em termos da areia que há na praia do mar, numa porção bem menor, daria o tanto de gente que tinha ali entre os midianitas e os amalequitas. Dá para a gente entender isso de forma clara, a hipérbole. Então, é esse exagero que, como foi bem colocado, quando usado sob medida, acaba ajudando bastante nessa compreensão. Então, lembrando que nós estamos pensando aqui na interpretação, e essas figuras de linguagem, elas precisam ser entendidas, para que nós possamos percebê-las e assim chegar à interpretação dos textos que as utilizam. Vejam bem, nós temos também a próxima figura de linguagem, que é a símile. A símile trata de uma figura que apresenta uma comparação explícita através do uso de conectores do tipo, vejam bem, por exemplo, como, tal, assim, qual, semelhante a. A símile ocorre com muita frequência na Bíblia, com a intenção de exemplificar e clarear a intenção do autor. E aí nós temos vários textos aqui que nós podemos ver. Isaías 55, 10 e 11, Salmo 106, melhor dizendo, 102, 6, Romanos 12, 4, Mateus 7, 24 a 27. Em geral, a símile não é de difícil interpretação, como ilustra Terry. Na símile, a comparação se interpreta por si mesmo. As imagens realçam e intensificam o pensamento do autor. Então, para que a gente pudesse ver a símile, eu quero abrir num texto aqui também, de Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler o verso 10 e 11. Veja bem. Porque assim como, veja bem, já identificamos o conector. Assim como descem as chuvas e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que
a designei. Então nós percebemos os conectores, assim como, assim será. Assim como é uma circunstância, assim será a outra. Estabelecendo aí essa conexão, usando esses conectores, para que a gente possa entender melhor. Percebemos que a símile é simples, porque há sempre o uso dos conectores. Agora a metáfora é um pouco diferente, que é a próxima figura de linguagem que nós veremos. A metáfora é uma figura de estilo que consiste na comparação de dois termos, mas sem o uso desse conector ou desse conectivo. A metáfora ocorre com mais frequência que a símile e podemos diferenciar uma da outra com certa facilidade. De acordo com Terry, a metáfora é uma forma de expressão mais curta que a símile e é mais contundente, além de dar às palavras um sentido figurado ao invés do sentido literal. Podemos perceber a diferença entre uma metáfora e uma símile observando dois textos, Oséias 13, 8 e Gênesis 49, 9. Nós vamos olhar Oséias 13, 8 para a gente perceber aqui a diferença de uma para outra. Embora se pareçam, há uma diferença. Então, Oséias 13, 8 diz o seguinte: como ursa roubada de seus filhotes, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Ou seja, como a ursa, como o leão. Aí quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 49, no verso de número 9, o que nós encontramos ali? Veja bem, Judá é leãozinho, Judá não é como leãozinho, Judá é leãozinho. No texto de Gênesis 49, 9, nós lemos, Judá é leãozinho, ou seja, Judá não é como leãozinho. Então aqui não temos uma símile, temos uma metáfora. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Então no mesmo texto nós temos uma metáfora e logo abaixo temos duas símiles. Então percebemos, Judá é leãozinho. Então percebemos a diferenciação de forma nítida nesses dois textos que nós lemos. No primeiro texto temos uma símile, e ela pode ser reconhecida pelo uso do conectivo como, para estabelecer a comparação. Enquanto que no segundo, Judá é comparado com o leão, mas sem o uso do conectivo. Na metáfora, a palavra não é usada no sentido literal. O que o autor procura é expressar alguma característica ou qualidade da imagem utilizada. No caso de Gênesis, o desejo é destacar a força de Judá. Então, quando o autor diz Judá é leãozinho, o propósito dele é o quê? É destacar a força de Judá. Daí podemos compreender a metáfora como um processo de transferir o sentido de uma palavra para outra. Fica evidente isso para nós, certo? Alegorias. De acordo com a enciclopédia Barça, alegoria é uma imagem literária que possui sentido oculto e onde as abstrações e coisas inanimadas são representadas por meio de personagens, enredos e situações. Na alegoria, o significado está oculto, está atrás da imagem do personagem ou enredo. Portanto, é preciso entender além do que está escrito. O processo de alegorização da escritura já foi muito utilizado na história da igreja. Na verdade, no começo da pregação, do anúncio, se usava muito a alegoria, não propriamente pelos apóstolos e por aqueles daquele tempo, mas especialmente no tempo dos pais apostólicos, no segundo século, se usava muito a alegorização. E esse método tem ressurgido em alguns círculos eclesiásticos nos últimos tempos. Trata-se de uma forma perigosa de tratar a palavra de Deus. É verdade que a Bíblia contém em seu linguajar alegorias, mas ela o faz como retórica e não como método de interpretação. Vejam bem, alegorizar é enxergar significados além do texto. A Bíblia não é um livro de alegorias.
Nela encontramos alegorias, portanto, não podemos interpretá-la como se fosse um só tipo de literatura. Então, eu queria que vocês percebessem uma coisa aqui. Como alegorizar é encontrar um sentido oculto atrás do texto, a história acaba sendo criada por aquele que está lidando com o texto. E aí é preciso tomar o cuidado para identificar se a estrutura literária que temos, ela corresponde de fato a uma alegoria. Porque se nós tratarmos alguns textos que, na verdade, por exemplo, são narrativas, como alegorias, nós mesmos criaremos a história por trás do texto, e o que se tornará extremamente perigoso. Por quê? Porque a história vai ficar a nosso critério, não significando que aquela seja de fato a história por trás do texto, ou a intenção do autor original que nos traz o texto. A alegoria, ela precisa ser percebida quando nos é passado o texto numa linguagem alegórica. Mas se não nos for passado uma linguagem alegórica, temos que tomar todo cuidado para não estabelecer uma alegoria, o que pode resultar numa interpretação equivocada de um texto, trazendo para as pessoas um sentido que o autor original do texto nunca intencionou trazer aos seus leitores originais. Então precisamos tomar todo cuidado com esse tipo de interpretação. A alegoria é considerada como uma metáfora estendida, ou seja, se na metáfora nós identificamos algum aspecto através da imagem que é passado, ou do que é passado, como vimos no Judá e Leãozinho, para destacar a força de Judá, aqui na metáfora tem uma extensão maior, tem uma história maior que nós encontramos. Então ela é considerada uma metáfora estendida. É comum haver certa confusão em distinguir uma alegoria de uma parábola. Terry estabelece algumas linhas de diferenças que vale a pena serem analisadas aqui, pois muito nos auxiliam na tentativa de sanar possíveis dúvidas. Primeiro, uma parábola geralmente inicia-se com uma comparação formal. O reino de Deus é semelhante. Então, o reino de Deus é semelhante. Então, as imagens se apresentam de uma forma tal que conservam distintas a imagem da coisa representada, o que exige uma explicação, o que ocorre com a parábola do semeador. Por outro lado, a alegoria contém dentro de si mesma a interpretação, e a coisa significada está identificada com a imagem. E nós encontramos isso, por exemplo, em João, no capítulo 15, verso 1, em que Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aqui temos uma alegoria. Mas veja bem, a Bíblia propõe alegoria. Nós entendemos o que Jesus quer dizer por videira, ele sendo a videira e nós os ramos, e a alegoria vai ser explicada logo depois. Mateus 5,13, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra. Mais uma vez temos aí o uso da alegoria. A alegoria é o uso figurado e aplicado de algum fato ou história. Segundo, em uma parábola usa-se a palavra no seu sentido literal, e sua narração jamais ultrapassa os limites do que poderia ter acontecido naquele evento ou fato descrito. A alegoria, por sua vez, emprega as palavras em sentido metafórico, figurativo, e sua narrativa é manifestamente fictícia. Por exemplo, Jesus não é literalmente uma videira, e nem nós somos literalmente ramos. Nós somos Jesus é figuradamente ou alegoricamente videira, e nós somos alegoricamente ramos. A alegoria é um tipo de discurso no qual o assunto principal está representado por algum tema com o qual tenha semelhança. Então, se Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos os instrumentos de produzir fruto. Então, nós fomos chamados, e mais adiante ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, e sim eu que vos escolhi a vós outros e vos designei a fim de que vades e deis fruto. E nós entendemos que esse fruto é produzido semelhantemente como o ramo produz fruto estando ligado na videira. Então, estando nós ligados em Cristo, devemos o quê? Produzir fruto.
Passamos agora ao entendimento de como devemos fazer para interpretar as figuras de linguagem. Primeiro ponto para nós entendermos o como interpretar as figuras de linguagem. Conhecer as partes inspiradoras dessas figuras. Como afirma Terry, a Terra Prometida constitui um elemento, essencial no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da linguagem bíblica. Conhecer um pouco da geografia bíblica, dos conceitos e do texto da Terra Santa ajudará o leitor a compreender o uso dessas figuras que são propostas para nós. Entender que essas figuras, o segundo ponto, entender que essas figuras de linguagem são formas divinamente escolhidas para apresentar os desígnios de Deus para a humanidade. Terry nos aconselha que, mediante um discernimento cuidadoso, o intérprete deve procurar determinar o caráter e o propósito de cada figura de linguagem e explicá-la em harmonia com as leis da linguagem, considerando os objetivos e contexto do autor. O terceiro ponto, ter conhecimento dessas figuras de retórica. É comum haver entre os leitores da Bíblia certa desorientação e confunde-se uma símile pensando ser uma metáfora. Ou analisa-se o texto pensando ser uma parábola, quando na verdade se trata de uma alegoria. É óbvio que, se não possuímos o conhecimento suficiente para distinguir uma figura da outra, nos faltará o quê? Condições de interpretá-las corretamente. Então é preciso ter um certo conhecimento dessas figuras de retórica que nós temos para interpretar. O quarto ponto é valorizar o contexto. Como sempre, em toda interpretação, nós precisamos levar em consideração o contexto do texto que estamos procurando interpretar. Então aqui não é diferente. Valorizar o contexto. Como todo tipo de literatura encontrada na Bíblia, o intérprete não pode menosprezar o contexto. No caso da alegoria, é preciso um cuidado a mais. É preciso evitar a tentação de encontrar significados ocultos em cada detalhe da imagem. Podemos nos perder nisso. Antes de qualquer coisa, cabe ao estudante preocupar-se em determinar o pensamento central e entender as minúcias à luz desse conceito central do texto, ou da alegoria. Então, entendendo o conceito central, nós vamos evitar, e trabalhando com ele, claro, vamos evitar as divagações para que a gente não se perca em detalhes e acabe, de repente, criando histórias que não fazem parte do texto que nós estamos meditando nele, pensando nele, interpretando ele. Assim chegamos ao final da nossa aula de interpretação das figuras de linguagem. Deus abençoe a todos os irmãos.